Bem, sejam bem-vindos, nossos amigos da página do YouTube, do Centro Espírita João Batista de Jacarezinho, e a todos aqui presentes, que tenhamos uma boa noite de reflexão. E hoje, como tema, nós vamos ter o codificador da doutrina espírita. É interessante a gente trabalhar com esse tema, porque todas as religiões, ela possui um representante, é alguém de destaque, a qual vem passando por milênios, por séculos, e que se destacaram e fazem parte da história. E dentro da doutrina espírita, nós temos uma pessoa que fez a codificação da doutrina espírita para a nossa melhor compreensão. Então, o objetivo de hoje é a gente entender, bem resumidamente, mas de modo bem didático, quem foi o codificador da doutrina espírita. Porque muitas vezes a gente está num bate-papo, conversando com algum irmão evangélico, algum irmão católico, ou de Umbanda, ou que seja, outra religião, e muitas vezes a gente não consegue explicar para ele da onde que vem a doutrina espírita, como que ela surgiu e tudo mais, principalmente quem foi que codificou a doutrina espírita. Não foi que criou a doutrina espírita, ele codificou, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre Allan Kardec. Aqui na imagem não é Allan Kardec, eu acho que vocês, é uma imagem ilustrativa, tá? Mas para ficar bem didático, o modo que eu vou passar para vocês, quem lembra essa imagem, olhando ela? Podem falar. Jesus. Alguém aqui não conhece Jesus? Ou já ouviram falar sobre Jesus? Na mente de vocês, e quem está assistindo a gente, quem está aqui, já ouviram falar algumas coisas sobre Jesus? Bastante coisa, né? Para a doutrina espírita, ele é nosso modelo e guia. Tá? As práticas ensinadas por ele servem de exemplos para a gente até hoje, porque nós sermos bons cristãos. Tá? Então, se eu fosse falar de Jesus aqui hoje, né? Nasceu há 2023 anos atrás, desencarnou com 33 anos de acordo com as Escrituras, foi filho de José e Maria. Dizem que foi carpinteiro também, trabalhou junto com seu pai, né? E depois saiu propagando a mensagem dos evangelhos, né? Que estão escritos nos evangelhos hoje, né? Tudo que ele fez. Então, dentro dos evangelhos, dentro do cristianismo, nós temos a figura de Jesus. E na doutrina espírita, quem é a figura que conseguiu codificar a doutrina espírita? E quando a gente vê a imagem, quem é esse ser? Quem é esse aí? Allan Kardec. Tá? Todos vocês, agora vamos para a pergunta mais fácil. Alguém sabe o nome dele? Já ouviu falar? Vocês não valem, vocês estavam no curso da qualificação. Nós tivemos um curso que nós falamos sobre Allan Kardec, né? E senhor Rivail. Todos vocês sabiam que o nome dele era Rivail? Então, é isso que a gente vai estar vendo hoje. Isso é muito, muito legal não saber. Então, você vai levar como aprendizado hoje quem foi Allan Kardec. E já vou dar um spoiler aqui, que hoje eu vou falar sobre o Rivail, não vou falar sobre Allan Kardec. O Allan Kardec vai ser parte 2, que eu vou dar continuidade no nosso próximo encontro, porque é igual quando eu fiz o trabalho sobre Chico Xavier. 40 minutos, de 30 a 50 minutos é pouco tempo para se falar o quanto essas pessoas foram importantes para a gente. Então vou dividir em duas partes. Então hoje eu vou falar mais sobre o Rivail. E aí no mês que vem a gente vai estar trazendo o Allan Kardec, que são as mesmas pessoas. A bibliografia é desse livro aqui, que vocês podem baixar de graça no Google. Tá? Tem um PDF lá, são quase 400 páginas,
de Zeus Van Tuyl e Francisco Thiessen. Tá? Vai estar bem especificado lá quem foi Allan Kardec e quem foi Rivail. Tá? Para entender quem foi. Então é muita página, mas é uma leitura muito gostosa, muito suave, que eles conseguiram esmiuçar muito bem sobre Allan Kardec. Na página da Federação Espírita do Paraná também tem um breve resumo sobre ele também. Então vamos lá. Vida de Allan Kardec. Se nós vivêssemos até 500 anos, 300, 200 anos ou mais, e Allan Kardec estivesse vivo, amanhã seria aniversário de Allan Kardec, dia 3 de outubro. Ele estaria completando 219 anos de encarnado, se tivesse encarnado. Tá? Então, Allan Kardec nasceu no dia 3 de outubro de 1804. Então, amanhã é aniversário de Allan Kardec. O nome dele, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse é o nome do Allan Kardec, de nascimento, de batismo de Allan Kardec. Sua desencarnação. Desencarnou dia 31 de março de 1869. E é interessante falar sobre a desencarnação dele, 31 de março de 69, que muitas vezes vem alguns fake news nas redes sociais, que amanhã Allan Kardec faz 60 anos que desencarnou. E aí quando você vai ver, a publicação é de abril, de março. Então a data certa é de abril, de março, não, de abril, maio e outros meses. Então ele desencarnou no dia 31 de março de 1869, 1869, tá? Século XIX, tá? Com 65 anos incompletos, ele ia completar ainda. Então, com 65 anos. Naturalidade, da onde que é esse ser? Onde que ele nasceu? Ele nasceu na cidade de Lyon. Tá correto, Lyon? Não é Lyon não, né? Lyon, né? Na França. Lyon, cidade na histórica região francesa de Rodano-Alpes. Está situada na junção dos rios Rodano e Saône. Seu centro reflete 2.000 anos de história. E ali está a passagem do rio. No filme Allan Kardec, esse rio aparece algumas vezes, né? Tem uma parte até que ele para lá na ponte, tudo mais, dá a impressão que ele está querendo tirar a vida e tudo mais, é sobre esse rio que ele está. E aí tá ali no mapinha, ó, Lyon. Tá? Então Allan Kardec, ele tem naturalidade francesa, tá? Da cidade de Lyon. Só basta se lembrar do leão, cidade de Lyon. Família. Então, Kardec, ele foi filho de Jean-Baptiste Antoine Rivail e Jeanne Louise Duhanel. É uma família que tinha como características a advocacia, a magistrura, a educação, descendentes de antigas famílias católicas de Lyon. Então, a família de Allan Kardec eram católicos, descendentes católicos, juízes, advogados e educadores. Tá? Você vai encontrar mais informação sobre o pai de Allan Kardec, que era juiz, né? E advogado. Sobre a mãe de Kardec não se fala muito, ela estava mais para ser do próprio lar. Tá? A sua infância. Então, Kardec, enquanto criança, ele era um aluno dedicado e se tornou um dos mais eminentes discípulos do mestre. E a gente já vai falar quem é esse mestre já. Já vou entrar em detalhes sobre quem é esse mestre. Mas é bom frisar aqui que ele era um aluno dedicado e se tornou um dos destaques da época escolar dele na infância. Pra vocês terem ideia, aos 14 anos de idade ele já ensinava, olha, um adolescente de 14 anos no século XIX, já ensinava os colegas menos adiantados. E o que isso quer dizer? Que ele se preocupava com os colegas de sala dele.
Então, quem tinha dificuldade, ele ia lá e começava a compartilhar o ensino, a tentar ensinar para que o colega ali entendesse. Por que essas informações? Para a gente entender a preocupação desse ser humano enquanto criança. E digo, até aqui, por enquanto, não está ligado nada ao espiritismo. Tá? Era a característica dele, a personalidade dele. Quando eu falo em Mestre, ele estudou, teve educação pestalozziana, de Pestalozzi. Quem foi Pestalozzi? Quem é pedagogo, foi professor, conhece muito bem, né? Mas para quem não é pedagogo, Pestalozzi, ele foi um educador da época que revolucionou o ensino no século XIX. O nome dele, Johann Henry Pestalozzi. E ele defendia o quê? Ele defendia que o processo de aprendizagem deveria, olha que interessante, das coisas para as palavras, e não das palavras para as coisas. Então, didaticamente, da prática, da observação para a literatura. E não vamos ler, vamos entender o que é e depois vamos ver. Tá? Por exemplo, um avião. Vamos falar sobre avião aqui. Trazer um guia de avião aqui, de aeronave aqui, a gente começar a ler. O avião, vou chutar, não conheço nada de avião, mas tem velocidade, tem um botão de pânico, tem um botão de janela, tem um botão que vai subir escada. Mas se eu não imagino o que é um avião, eu não tenho a imaginação das funcionalidades dele, como que eu vou entender o que eu vou estar lendo aqui? Então é mais fácil apresentar um avião para o aluno primeiro, mostrar ali o painel de bordo, ó, esse botão ele faz isso, esse botão faz aquilo, e depois estudar sobre aquilo. Qual é a função, por que a função daquilo? Então essa era a ideia de Pestalozzi para facilitar a educação naquele período, que naquela época era bem tradicional, era só leitura, e aí cada um entendia o que interpretava. Tá? Então ele defendia o processo de aprendizagem das coisas para as palavras, não das palavras para as coisas. Tudo bem? Kardec iniciou seus estudos em sua cidade natal, Lyon, e desde jovem mostrou inclinação, vamos lá, para o estudo de ciências e filosofia. Então, ele começou a perceber que ele gostava muito de ciências, de experimentos, de coisas reais e de pensar, de filosofia, de refletir. Tá? Parar e ficar refletindo o porquê do porquê do porquê. Só que também, ao mesmo tempo, ele envolvia a ciência para ter uma explicação lógica e real, não fictícia. Foi levado para o famoso Instituto de Educação Pestalozzi, a qual a gente acabou de ouvir agora, em Yverdon, Suíça, onde estudou até formar-se pedagogo em 1824. Ok? Há 199 anos atrás, ele se formou em pedagogo. Após isso, para retornar para Lyon e já dominando, então nesse tempo, ele já dominava vários idiomas, entre eles o alemão, o inglês, o holandês, o italiano e o espanhol. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, olha, eu tento aprender a falar inglês desde a minha 5ª série, já faz tempo que eu passei pela 5ª. E até hoje, o máximo que eu sei é o good morning, good afternoon e good night. E o verbo mais ou menos ainda to be, viu? Ainda, olha, você está me provocando, eu não vou entrar nessa provocação que eu não vou conseguir falar. Mas até hoje, nem o inglês se falar direito. E olha esse homem. Alemão, inglês, holandês, italiano e espanhol. Inteligente, né? Allan Kardec traduziu para o alemão diversas obras didáticas de educação. Essas obras vão estar emilçadas naquele livro que eu mostrei para vocês no começo. Tá? Mais umas 24 obras mais ou menos. Ele fez a tradução dessas obras. Lembrando, na área educacional ainda não tem nada a ver com o espiritismo. Ok?
1828, já estava casado e a sua esposa se chamava Amélie Gabrielle Boudet. Boudet? Émilie Gabrielle Boudet. Obrigado. Os universitários estão me ajudando aqui. Muito obrigado. Fundou um grande estabelecimento de ensino e passou a lecionar. Em 1830, alugou uma casa na rua de Sèvres, onde oferecia palestras e cursos, olha lá, gente, gratuitos de química, física, anatomia comparada e astronomia. Resumindo, química e elementos químicos, né, a base de tudo, né, você vai mexer com componentes químicos. Física, espaço, distância, reação e tudo mais. Anatomia comparada. O que é anatomia comparada? Estudo da anatomia humana, se comparando com as anatomias das antiguidades. Ele gostava de fazer essas comparações. E a astronomia, estudo dos astros do universo. Lembrando ainda que ele é educador, não tem nada a ver com o espiritismo. Mas agora eu pergunto, será que ele estava preparado para começar a trabalhar, a estudar o espiritismo, entender o espiritismo? Com tudo isso aqui? Então, assim, quando a gente fala de Kardec, olha o gabarito do homem. Então, será que ele estava gabaritado para começar a estudar e preparar a codificação? Não, ainda não, é que eu estou frisando bem, ele é o Rivail. Ele é o Rivail. Então, todo esse conhecimento. Tornou-se membro de várias sociedades eruditas, entre elas a Academia Real de Arras, que em 1831 lhe concedeu, através de um concurso, o prêmio de honra por um ensaio intitulado, olha o tema, qual é o sistema mais em harmonia com as necessidades da época? Qual é o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época? Pulei uma palavra aqui. Publicou diversas obras educativas. Lá no século XIX, já se pensava de sistema de estudo que tinha mais harmonioso, né, para se entender. E até hoje, eu também sou pedagogo, quando participo de alguns fóruns educacionais, se debate isso. E olha aqui, ó, 1830. E até hoje, passado quase 200 anos, é discutido. E é uma pena que é só discutido, que a prática mesmo, pouquíssimas escolas colocam em prática. O ensino ainda continua tradicional. Mas, voltando aqui para Allan Kardec, educador, como pedagogo, o Rivail dedicou-se à luta para uma maior, olha lá, democratização do ensino público. E essa luta continua até hoje. Entre 1835 e 1840, manteve em sua residência, a Rua Sèvres, ficou repetido aqui, peço perdão para vocês, cursos de Química, Física, Anatomia. Rivail utilizou-se do ensino intuitivo, processo didático preconizado por Pestalozzi. Então, da intuição, do conhecimento, do objeto para a análise, do objeto para o estudo prático. Então, ele deu continuidade a isso. Rivail e sua esposa foram pessoas dignas, eram pessoas respeitadas, de moralidade inatacável, dedicando-se integralmente aos ideais superiores da cultura, da educação e do bem. E detalhe, deixaram de ter filhos para fazer essa luta, tá? Abdicou de ter filhos para ter essa luta. Lutaram a favor das causas da liberdade de ensino e da educação para as meninas.
Lembrando que essa época ainda, lugar de mulher era na cozinha, literalmente, e é uma frase, não estou sendo machista, é uma frase da época. Mulher não tinha direito a nada. Nessa parte, no século XIX, quando você vai fazer o estudo das mulheres, foi aí que começou as lutas. Mas Kardec já se preocupava com a questão de educação para as meninas, que não tinha, era só para meninos. Rivail ministrou por muitos anos cursos gratuitos para as crianças pobres também. Ele pensava também nas crianças que tinham menos poder econômico, que não tinham condições também. E além de mestre, ele foi sempre, olha que legal, gente, amigo dos alunos. Ele não era só aquele professor que eu sei tudo, vocês não sabem nada, o que eu explicar vocês vão entender, e depois cada um para o seu lado. Ele tinha amizade, tinha um bom relacionamento com seus alunos. O próprio filme mostra isso aí, do relacionamento que ele tinha. Ele brincava com os alunos, conseguia entender o aluno que tinha dificuldade de aprendizado, conversava com aquele aluno, tentava explicar de outro modo. Então ele tinha um bom relacionamento com os alunos. Ele bugou aqui. Do ponto de vista material, o casal Rivail levou vida simples, não raro enfrentamento de dificuldades econômicas. Na fase espírita, seus parcos recursos seriam empregados na publicação das obras iniciais. Agora que a gente está começando a falar de espiritismo, tá? Só que está falando da situação que ele passou. Das obras iniciais em outras despesas referentes ao espiritismo. Nos anos de maiores limitações, Rivail complementou sua receita com empregos temporários, modestos, como o de guarda-livros que havia na época. Mas ele passou também, apesar de ter vindo de boa família e tudo mais, ele passou por necessidades. E nem por isso nunca desistiu dos seus objetivos, que era educação. E principalmente quando ele começou a buscar informações sobre a questão de espíritos, sobre a questão de cadeiras que estavam se movimentando, e falavam que as cadeiras estavam falando, tudo mais, né, que as cadeiras comunicavam, e despertou o interesse dele. Ele precisava também de verba, né, para isso, né? E pensa bem, naquela época você não tinha WhatsApp, você não tinha Facebook, você não tinha e-mail, você não tinha uma televisão, você não tinha um telefone, era tudo por carta, por correspondência. Viagens era a cavalo, e tudo gerava gasto. Então ele teve que fazer algumas coisas para bico, fazer no tradicional bico que a gente fala hoje, né, fazer trabalhos extras, para poder se ajustar lá e poder fazer as observações dele. Há referência segura, cerca de 21 textos publicados pelo professor Rivail, entre livros didáticos e opúsculos diversos referentes à área de educação. Depois, só entrar naquele livro lá que vai ter uma relação sobre os estudos dele. Dentro da área da pedagogia, não é se falado muito dele, acredito que seja pelo fato de estar ligado à religião, mas aí estudou Pestalozzi, praticamente está estudando Allan Kardec também, que foi discípulo dele. E em 1848, aos 44 anos de idade, então veja bem, falei 44 anos da vida de Kardec, bem resumido para vocês entenderem quem era Kardec, né? Aí no caso ele começa a ouvir sobre as mesas girantes, começa a ouvir sobre alguns casos de obsessão, de pessoas que estavam sendo obsediadas por espíritos, agora fugiu o termo, de exorcismo em famílias. E até então, assim, ele tinha o conhecimento todo que eu passei para vocês, só que era uma coisa que ele, ele não tinha conhecimento e ele nem acreditava. No filme mesmo, quando
começa a cair algumas coisas, ele começa a ir na cadeira, olhar para ver se, na casa onde ele fazia visita, mas dentro da casa dele mesmo, ele vai dar uma olhada na mesa para ver se tem alguma coisa ali, né? Então isso começa aos 44 anos. E por que eu estou frisando muito bem nessa idade? Que a idade já bem avançada, já uma idade avançada, né? 44 anos, só que ele já está bem pessoalmente formado. Já sabe, já é uma pessoa que sabe que é da vida, não era mais nenhuma criança. E aí, a partir desse momento que ele começa a se dedicar ao espiritismo, à doutrina espírita. E aí, no próximo mês, a gente vai continuar, porque não adianta trazer uma carga de informações, a qual vou trazer na próxima, porque aí é mais detalhado, como que ele fez como que ele escreveu as obras, como que ele se comunicou, as observações dele, obras póstumas, os precursores dele. Então a gente vai ter muito assunto para se falar na próxima. Por exemplo, sobre a sua missão. Então, vai ser os primeiros contatos com fenômenos mediúnicos das mesas girantes em 1854, 6 anos depois. Antes disso, ele começa só a fazer os estudos. Mas o contato direto foi 6 anos depois, ele já tinha 50 anos aí. Então, com 50 anos que ele começa a fazer os contatos mesmo com os fenômenos mediúnicos. Por que tão demorado? Porque foi o que eu acabei de falar, não tinha o WhatsApp. Você não tinha como ficar filmando, o espírito está aqui, levantando a mesa e mandar para ele. Né? E hoje você nem vê isso praticamente, né? Então, os primeiros estudos sérios começam em 1855, oficiais. E detalhe, o nome Allan Kardec é dado a ele em 1857. Tudo bem, gente? Os espíritos. Foi sugerido a ele. E aí é o que a gente vai estar falando na próxima reflexão. Mas esse nome foi sugerido a ele. Existem estudos que ele já... aí é coisa que tem que se fazer uma boa reflexão, porque aí falam que ele foi bispo, né? Sacerdote do Ita, né? Que tinha o nome de Allan Kardec. E aí? Sim. E tem uma curiosidade que o Zezinho trouxe para mim também, do Leon Denis também, que a gente vai estar tentando implementar no próximo encontro. Então, muito obrigado, boa noite a vocês.